Nunca vou esquecer a expressão no rosto do meu filho quando abriu aquela porta na véspera de Natal. Não foi surpresa, não foi alegria. Foi desprezo puro. Pai, você não pode ficar aqui, disse Ricardo, bloqueando a entrada com seu corpo. Atrás dele, eu podia ver as luzes da árvore de Natal que eu mesmo havia comprado para ele quando tinha 5 anos. Camila não quer você aqui. E sinceramente, eu também não. As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Mas o que ele não sabia era que eu tinha descoberto algo sobre sua esposa, sobre o bebê que estava esperando, e sobre o verdadeiro motivo pelo qual ela queria-me longe da família. E no dia seguinte, eu iria enviar um presente que mudaria tudo para sempre. Mas antes de continuar, se você está gostando desta história, não esqueça de deixar seu like aqui em baixo. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que tocam o coração. Meu nome é Fernando, tenho 58 anos, e durante toda a minha vida, só tive uma certeza: família vem primeiro. Criei meu filho sozinho desde que ele tinha 3 anos, quando minha esposa Beatriz nos deixou para recomeçar a vida em outro país. Ela nunca mais voltou, nunca ligou, nunca perguntou sobre o menino que deixou para trás. Foi só eu e Ricardo contra o mundo. Trabalhei como eletricista durante 30 anos, fazendo horas extras, perdendo finais de semana, tudo para dar ao meu filho o que eu nunca tive: educação, oportunidades, um futuro melhor. Quando Ricardo entrou na faculdade de engenharia, chorei. Não de tristeza, mas de orgulho puro. Eu tinha conseguido. Sozinho, sem ajuda de ninguém, tinha dado ao meu menino uma chance de sonhar grande. Ricardo se formou com honras, conseguiu um emprego excelente a uma multinacional e aos 28 anos conheceu Camila. Ela era assistente de marketing na mesma empresa, bonita, elegante, sempre bem vestida. Na primeira vez que a vi, algo no meu peito se apertou. Não era ciúme paternal normal. Era instinto. Algo na forma como ela olhava para as coisas, avaliando, calculando valor. Como se tudo fosse uma transação. Pai, ela é perfeita, Ricardo me disse quando anunciou o noivado 6 meses depois. Seus olhos brilhavam de uma forma que eu não via desde que ele era criança e ganhava um brinquedo novo. Finalmente encontrei alguém que me entende, que quer construir uma vida comigo. Eu sorri, abracei meu filho, dei minha bênção. O que mais eu poderia fazer? Ele estava apaixonado, e eu era apenas o pai viúvo que trabalhava com as mãos. Camila vinha de uma família de classe média alta, pais que eram donos de uma cadeia de farmácias. Ela estava acostumada com conforto, com viagens, com restaurantes caros. E eu era só Fernando, o eletricista que cheirava a fios e solda. O casamento foi em dezembro, há 3 anos. Uma cerimônia linda em um hotel 5 estrelas que eu nunca poderia pagar. Os pais de Camila bancaram tudo, naturalmente. Eu apenas compareci, usando o terno que comprei em uma loja de segunda mão, sentindo-me deslocado entre todos aqueles convidados bem vestidos. Durante a festa, tentei conversar com alguns parentes de Camila. Então você é eletricista, disse uma tia dela, o tom fazendo a profissão soar como uma doença contagiosa. Que interessante. E onde você mora? Quando respondi que morava em um apartamento simples no subúrbios, ela apenas murmurou algo e se afastou. Ricardo e Camila se mudaram para um apartamento novo e espaçoso no melhor bairro da cidade. Um presente de casamento dos pais dela, é claro. Eu os visitava quando podia, geralmente aos domingos, sempre levando algo. Um bolo que eu mesmo fazia, frutas do mercado, pequenos presentes. Pai, você não precisa trazer nada toda vez, Ricardo dizia, mas eu insistia. Era minha forma de contribuir, de mostrar que ainda era parte da vida dele. Mas nos últimos 2 anos, as coisas começaram a mudar. As visitas ficaram mais espaçadas. Ricardo sempre tinha algum compromisso, algum evento social, alguma viagem programada. Quando eu ligava, ele era breve, apressado. Desculpa, pai, estou no meio de uma reunião. Agora não é um bom momento. A gente se fala depois. O depois nunca chegava. Camila ficou grávida há 6 meses. Quando Ricardo me contou pelo telefone, meu coração explodiu de alegria. Eu ia ser avô. Finalmente ia ter a chance de ser parte de uma família maior, de passar adiante tudo que aprendi criando meu filho sozinho. Parabéns, meu filho, eu disse, minha voz quebrando de emoção. Quando posso visitar vocês? Quero levar algumas coisas para o bebê, começar a montar o quartinho. Houve uma pausa longa demais no outro lado da linha. Pai, sobre isso. Camila está tendo uma gravidez delicada. O médico recomendou que ela evite estresse. Então talvez seja melhor você dar um tempo nas visitas. Estresse. A palavra ficou ecoando na minha cabeça depois que desliguei. Eu causava estresse para eles? Eu, que só queria ajudar, estar presente, ser um avô para meu neto? Mas eu respeitei. Fiquei 2 meses sem ligar, sem visitar.
esperando que Ricardo me procurasse quando as coisas melhorassem. Ele não procurou. Foi em outubro que tudo começou a ficar mais claro. Eu estava fazendo um serviço de elétrica em um prédio comercial no centro quando encontrei Marina, uma velha amiga de escola que agora trabalhava como secretária na mesma empresa que Ricardo. Fernando, ela exclamou ao me ver no elevador. Faz tanto tempo. Como você está? E Ricardo, como está o menino? Conversamos brevemente, e então Marina comentou algo que fez meu estômago revirar. Aquele Ricardo seu é um rapaz muito trabalhador. Sempre fica até tarde, ajudando Camila com os projetos dela. Que sorte ela tem de ter um marido tão dedicado. Eu franzi a testa. Projetos? Eu pensei que Camila tivesse deixado o emprego por causa da gravidez. Marina me olhou confusa. Gravidez? Camila está grávida? Ela não parece. Quer dizer, eu a vejo quase todo dia, e ela está sempre usando aquelas roupas justas de sempre, sapatos de salto alto, trabalhando até tarde. Sua voz foi sumindo quando percebeu minha expressão. Marina, você tem certeza que estamos falando da mesma Camila? Camila Oliveira, esposa do Ricardo. Tenho certeza, Fernando. Ela até foi promovida a gerente há 3 meses. Sempre a vejo. Mas eu não escutei o resto. Meu cérebro estava tentando processar a informação. Ricardo tinha dito que Camila estava de repouso, que a gravidez era delicada, que ela precisava evitar stress. Mas Marina havia todo dia, trabalhando normalmente, usando salto alto, ficando até tarde no escritório. Alguma coisa estava muito errada. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu apartamento pequeno, tentando entender. Por que Ricardo mentiria sobre a esposa estar de repouso? Por que me afastaria com essa desculpa? A menos que não fosse Ricardo quem estava mentindo. A menos que fosse Camila quem estava orquestrando tudo. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Criei uma conta falsa em redes sociais só para acompanhar os perfis de Ricardo e Camila. O que vi me chocou. Fotos de jantares em restaurantes caros, viagens para a praia, festas com amigos. E em todas elas, Camila estava radiante, com barriga praticamente imperceptível, usando roupas que nenhuma mulher grávida de 6 meses usaria. Drinks nas mãos em várias fotos, sempre sorrindo, sempre perfeita. Ou ela tinha a gravidez mais fácil e discreta da história, ou algo muito estranho estava acontecendo. Decidi investigar mais fundo. Liguei para Ricardo no trabalho, usando o telefone da empresa onde eu estava fazendo um serviço. Alô, gostaria de falar com Ricardo Almeida, por favor. Um momento, disse a recepcionista. Alguns segundos depois, o Sr. Ricardo está em uma reunião externa com a gerente Camila Oliveira. Gostaria de deixar recado. Reunião externa. Juntos. No meio de uma suposta gravidez delicada que exigia repouso. Não, obrigado, respondi e desliguei. Meu coração estava acelerado. Eu precisava de respostas. Mas como consegui lá sem parecer um pai intrometido e paranoico? A resposta veio de forma inesperada. Uma semana depois, estava fazendo um serviço na casa de uma cliente quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Fernando Almeida. Uma voz feminina que eu não reconheci. Sim, quem fala? Meu nome é Daniela, sou amiga de Camila. Bem, era amiga. Houve uma pausa. Olha, eu não sei se devo estar ligando para você, mas tem coisas que você precisa saber sobre a gravidez da sua nora. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Podemos nos encontrar? Pessoalmente? É melhor não falar disso por telefone. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria discreta do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar onde pudéssemos ser reconhecidos. Daniela era uma mulher na faixa dos 30 anos, bem vestida, com uma expressão séria no rosto. Assim que nos sentamos, ela foi direto ao ponto. Fernando, eu conheci Camila na faculdade. Éramos muito próximas, até ela conhecer Ricardo. Daniela mexeu nervosamente em sua xícara de café. Camila sempre foi ambiciosa. Não há nada de errado nisso, mas com ela, era diferente. Ela via as pessoas como degraus. O que isso tem a ver com a gravidez? Perguntei, minha voz mais áspera do que pretendia. Daniela respirou fundo. A gravidez não existe, Fernando. As palavras caíram como bombas. O quê? Camila não está grávida. Nunca esteve. Daniela tirou o celular da bolsa e começou a me mostrar mensagens. Olha, ela mesma me contou o plano há alguns meses, achando que eu ia achar engraçado. Ela está usando uma barriga falsa. Eu olhei para as mensagens, meu cérebro se recusando a processar o que estava vendo. Conversas onde Camila ria sobre como era fácil enganar Ricardo,
sobre como a gravidez era a desculpa perfeita para afastar você da vida deles. Mas por quê? Consegui sussurrar. Porque ela faria isso. Por causa da herança dos pais dela, Daniela explicou. Os pais de Camila são muito conservadores, tradicionais. Eles têm uma fortuna considerável, e sempre deixaram claro que só vão deixar a herança para filhos que lhes derem netos. Camila tem uma irmã que já tem 3 filhos, então está na frente na linha sucessória. Então ela está fingindo uma gravidez para garantir que ela e o marido fiquem bem posicionados na disputa pela herança, Daniela completou. Mas tem mais. Camila nunca quis você por perto porque, nas palavras dela, você é um lembrete constante das origens humildes de Ricardo. Ela quer apagar esse passado, criar uma nova narrativa onde Ricardo sempre foi parte da elite. Cada palavra era como um soco no estômago. E meu filho? Ricardo sabe disso tudo. Daniela negou com a cabeça. Eu não acho. Ricardo é, desculpe dizer isso, mas seu filho é apaixonado demais para ver as coisas claramente. Camila o manipula muito bem. Ela faz ele acreditar que qualquer preocupação que você demonstra é intromissão, qualquer tentativa de aproximação é você sendo carente e dependente. Eu encostei na cadeira, sentindo o mundo girar ao meu redor. Meu filho, o menino que criei com tanto amor e sacrifício, estava sendo manipulado. E pior, estava-me afastando por causa de mentiras. Por que você está me contando isso? Perguntei finalmente. Você era amiga dela. Era, Daniela enfatizou. Até perceber que tipo de pessoa ela realmente é. Eu me afastei quando ela começou a falar sobre se livrar do bebê depois que ele nascer. Fernando, ela está planejando fingir um aborto espontâneo daqui a alguns meses, depois de já ter recebido parte da herança antecipada dos pais. Ela vai culpar o stress, talvez até culpar você por ter tentado forçar uma aproximação. Meu sangue ferveu. Ela não pode fazer isso. Pode e vai, a menos que alguém impeça. Daniela me olhou nos olhos. Eu tenho provas. Mensagens, fotos da barriga falsa que ela comprou online, até gravações de conversas onde ela admite tudo. Eu estava guardando, sem saber o que fazer com isso, mas quando vi que o Natal estava chegando e pensei em Ricardo passando as festas ao lado dessa mentirosa. Ela balançou a cabeça. Você merece saber a verdade. E Ricardo também. Ela me passou um pendrive. Está tudo aqui. Use com sabedoria. Quando cheguei em casa naquela noite, passei horas olhando o conteúdo do pendrive. Mensagens onde Camila ria sobre como era fácil enganar o marido bobo. Fotos dela experimentando diferentes tamanhos de barriga falsa como se estivesse escolhendo um vestido. Áudios onde ela planejava cada detalhe com outra amiga, incluindo como usaria a gravidez delicada para isolar Ricardo da família dele. E havia mais. Evidências de que Camila estava tendo um caso com um sócio da empresa, um homem casado e rico. Fotos deles juntos em hotéis, mensagens explícitas. Ricardo não era apenas uma vítima de manipulação financeira. Ele estava sendo traído de todas as formas possíveis. Eu precisava contar para meu filho. Mas sabia que se simplesmente chegasse com acusações, Camila iria virar o jogo, fazer parecer que eu era um pai ciumento e mentiroso tentando destruir o casamento deles. Eu precisava de um plano. O Natal estava a 2 semanas de distância. Tradicionalmente, sempre passávamos juntos. Mas este ano, Ricardo tinha dito que eles passariam com a família de Camila. É importante para a carreira dela manter boas relações com os pais, pai. Você entende, né? Mas eu tinha outros planos. Nos dias seguintes, fiz algo que nunca tinha feito antes. Contratei um investigador particular. Usei minhas economias, dinheiro que estava guardando para a aposentadoria, mas não me importei. Meu filho estava em perigo, e eu faria qualquer coisa para salvá-lo. O investigador, um homem chamado Roberto, era discreto e eficiente. Em uma semana, ele tinha reunido ainda mais evidências. Fotos de Camila entrando e saindo de hotéis com o amante, registros de compras online da barriga falsa no cartão de crédito dela, até uma gravação dela em um bar com amigas, rindo sobre como tinha Ricardo na palma da mão. Esse é um dos casos mais elaborados de fraude matrimonial que já vi, Roberto comentou ao me entregar o relatório final. Essa mulher é perigosa, Fernando. Ela não tem escrúpulos. Agora eu tinha tudo que precisava. Mas ainda precisava do momento certo. E o Natal seria perfeito. Então, na véspera de Natal, apareci na porta da casa do meu filho. Eu não tinha sido convidado, mas não me importei. Carreguei uma caixa grande embrulhada em papel de presente dourado. Dentro dela estava um tablet, já configurado com todos os arquivos que provavam as mentiras de Camila. Quando Ricardo abriu a porta, sua expressão passou de surpresa para irritação. Pai, o que você está fazendo aqui? Atrás dele, eu podia ver Camila descendo as escadas,
usando um vestido vermelho justo que mal disfarçava a barriga obviamente falsa. Seus olhos se estreitaram ao me ver. Ricardo, eu disse que não queria visitas hoje, ela disse, sua voz açucarada mas com veneno nas entrelinhas. Estou-me sentindo muito mal, o bebê está sensível. Eu só vim trazer um presente de Natal para vocês, eu disse, estendendo a caixa. Para meu filho e meu futuro neto. Ricardo hesitou. Eu podia ver o conflito em seus olhos. Parte dele ainda era o menino que eu criei, que me amava. Mas Camila tinha plantado tantas sementes de dúvida. Pai, você não pode aparecer aqui sem avisar, Ricardo disse finalmente, mas sua voz não tinha convicção. Só aceito o presente, filho. É tudo que peço. Depois eu vou embora e não incomodo mais. Camila desceu o resto das escadas rapidamente, colocando-se entre mim e Ricardo. Olha, Fernando, nós agradecemos a intenção, mas como Ricardo disse, você não pode simplesmente aparecer quando quer. Nós temos nossa vida, nossos planos. E francamente... Ela olhou para mim de cima a baixo, seu desprezo mal disfarçado. Você está criando um ambiente tóxico com essa sua necessidade constante de atenção. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não de tristeza, mas de raiva pura. Essa mulher estava destruindo minha família, mentindo para meu filho, e ainda tinha a audácia de me acusar de ser o problema. Tóxico, repeti, minha voz baixa e perigosa. Você quer falar sobre toxicidade, Camila? Ela piscou, surpresa com meu tom. Ricardo também pareceu alarmado. Pai, não vamos fazer uma cena aqui. Não, Ricardo. Dessa vez eu vou fazer uma cena. Eu abri a caixa ali mesmo na porta e tirei o tablet. Porque eu passei as últimas semanas descobrindo algumas coisas muito interessantes sobre sua esposa. O rosto de Camila perdeu toda a cor. Do que você está falando? Estou falando sobre o fato de você não estar grávida, Camila. Estou falando sobre a barriga falsa que você comprou online. Estou falando sobre o caso que você está tendo com Marcelo Ferreira da diretoria. Cada palavra saía como uma bala, e eu vi Camila recuar como se estivesse sendo fisicamente atacada. Ricardo me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Pai, isso é absurdo. Você enlouqueceu? Camila está grávida de 6 meses. Prove, eu disse, olhando diretamente para Camila. Mostre para ele a barriga real, Camila. Tire essa prótese e prove que estou mentindo. E se você está acompanhando esta história e sentindo essa tensão toda, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo contando o que você acha que vai acontecer agora. Será que Ricardo vai acreditar no pai? Será que Camila vai conseguir sair dessa situação? Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila abriu a boca, depois fechou. Seus olhos correram para Ricardo, procurando por uma rota de fuga, uma forma de manipular a situação ao seu favor. Ricardo, seu pai está delirante, ela finalmente disse. Ele sempre foi contra nosso casamento. Você sabe disso. Agora ele está inventando essas histórias absurdas porque não consegue aceitar que você tem uma vida sem ele. Então prove que estou errado, eu insisti, estendendo o tablet. Olha aqui, filho. Olha as evidências. Conversas dela admitindo tudo, fotos da barriga falsa, registros de compra. Tudo está aqui. Ricardo pegou o tablet com mãos trêmulas. Enquanto ele começava a rolar pela tela, observei sua expressão mudar de descrença para confusão, depois para horror crescente. Isso não pode ser real, ele murmurou. Camila, diz que isso não é real. Camila tentou pegar o tablet das mãos de Ricardo, mas ele se afastou, seus olhos ainda fixos na tela. Eu podia ver as lágrimas começando a se formar enquanto ele percorria mensagem após mensagem, foto após foto. A evidência era inegável, avassaladora. Ricardo, me escuta, Camila começou, sua voz agora diferente, mais desesperada. Seu pai manipulou essas imagens. Ele contratou alguém para criar essas mentiras porque ele quer nos separar. Você sabe como ele é possessivo, como ele nunca aceitou que você cresceu. Para, Ricardo disse, sua voz quebrando. Só, para de falar. Ele continuou rolando pela tela, e então chegou nas fotos dela com Marcelo. Imagens que não deixavam dúvida nenhuma sobre a natureza do relacionamento deles. Eu vi o momento exato em que o coração do meu filho se despedaçou. Seus joelhos fraquejaram, e ele precisou se apoiar no batente da porta. Você está mesmo tendo um caso, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. E a gravidez? Deus, a gravidez é falsa. Ricardo, amor, deixa-o explicar. Camila tentou tocar nele, mas ele se afastou como se ela queimasse. Não me toca! Ele gritou, e pela primeira vez vi meu filho completamente descontrolado. Não me toca! Durante 6 meses.
6 meses eu acreditei que íamos ter um filho. Eu estava planejando nosso futuro, pensando em nomes, decorando o quarto do bebê, lendo livros sobre paternidade. E tudo era mentira. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dele. Eu dei um passo à frente, querendo abraçá-lo, mas ele levantou a mão. E você, pai, ele disse, virando-se para mim. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de dor e raiva. Você sabia disso há quanto tempo? 2 semanas, respondi honestamente. Desde que uma amiga dela me procurou e me contou a verdade. Passei esse tempo reunindo provas porque sabia que você não acreditaria em mim sem elas. 2 semanas. Ricardo passou a mão pelo cabelo, um gesto que ele fazia desde criança quando estava nervoso. E eu te afastei. Eu te afastei da minha vida porque ela disse que você era o problema, que você causava estresse na gravidez, que você era tóxico. Ele se virou para Camila, e a fúria em seus olhos era algo que eu nunca tinha visto antes. Você me fez afastar meu pai. O homem que me criou sozinho, que trabalhou até os ossos para me dar uma vida melhor, que nunca me abandonou quando teria sido mais fácil fazer isso. E eu escolhi você ao invés dele. Ricardo, por favor. Camila estava chorando agora, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pego, de quem estava vendo seu castelo de cartas desmoronar. Eu posso explicar tudo. Se você me der uma chance. Uma chance. Ricardo riu, mas era um som amargo, sem alegria. Que tipo de chance você me deu? Que tipo de chance você deu ao meu pai? Você construiu uma mentira elaborada, me manipulou, me isolou da minha família, me traiu, e ainda quer uma chance. Ele entrou na casa abruptamente. Camila o seguiu, e eu entrei atrás dos dois, fechando a porta. Não ia deixar meu filho sozinho agora. Ricardo subiu as escadas rapidamente e foi direto para o quarto. Camila tentou segui-lo, mas ele trancou a porta. Segundos depois, ele voltou com uma mala na mão e começou a jogar roupas dentro dela de qualquer jeito. O que você está fazendo? Camila perguntou, sua voz subindo uma oitava. Você tem até amanhã de manhã para sair desta casa, Ricardo disse, sua voz agora assustadoramente calma. A casa está no meu nome. Você leva suas coisas e vai embora. Ricardo, você não pode me jogar na rua na véspera de Natal. Assista, ele respondeu friamente. Você me jogou em um inferno de mentiras durante 6 meses. Considere isso misericórdia. Ele desceu as escadas, passou por ela sem olhar, e saiu pela porta da frente. Eu o segui, deixando Camila sozinha na casa que, até alguns minutos atrás, ela pensava que controlava completamente. Ricardo caminhou até seu carro, jogou a mala no banco de trás, e então simplesmente parou. Ficou ali parado, as mãos nos quadris, olhando para o céu noturno. E então ele começou a chorar. Não um choro silencioso, mas soluços profundos e dolorosos que sacudiam todo seu corpo. Eu me aproximei devagar e coloquei a mão em seu ombro. Desta vez, ele não me afastou. Em vez disso, ele se virou e me abraçou, chorando em meu ombro como não fazia desde que era uma criança. Eu sinto muito, pai, ele soluçou. Eu sinto tanto. Eu te afastei, eu acreditei nela ao invés de você, eu fui um filho horrível. SHH, eu disse, segurando firmemente. Você não foi horrível. Você foi enganado. Há uma diferença. Mas eu deveria ter visto. Eu deveria ter percebido que ela estava mentindo, que estava me manipulando. Não se culpe por amar alguém de forma genuína, Ricardo. O problema nunca foi seu amor. Foi a mentira dela. Ficamos ali abraçados por vários minutos, no meio da rua, enquanto vizinhos curiosos olhavam pelas janelas. Eu não me importei. Meu filho estava de volta nos meus braços, e isso era tudo que importava. Quando finalmente nos separamos, Ricardo limpou o rosto com as costas da mão. Eu não posso ficar aqui esta noite. Não posso olhar para aquela casa sabendo de tudo. Então vem comigo, eu disse. Passa o Natal no meu apartamento. Como fazíamos antes. Ele assentiu, e pela primeira vez naquela noite terrível, vi um pequeno sorriso em seu rosto. Você ainda tem aquela árvore de Natal artificial horrorosa. A mesma desde que você tinha 5 anos, confirme, sorrindo também. Fomos no carro dele até meu apartamento. Durante o caminho, Ricardo ficou em silêncio, ocasionalmente olhando para o celular que não parava de tocar. Camila estava ligando repetidamente. Ele simplesmente desligou o telefone. Eu vou ter que lidar com isso eventualmente, ele disse. O divórcio, a separação de bens, contar para todo mundo. Eventualmente, concordei. Mas não hoje. Hoje é véspera de Natal, e você acabou de passar pela pior experiência da sua vida. Hoje você descansa. Chegamos ao meu apartamento pequeno e modesto. Ricardo não vinha aqui há mais de um ano,
e eu podia ver seus olhos percorrendo o espaço, notando como era simples, como era diferente da casa elegante que ele compartilhava com Camila. Eu tinha esquecido como era aconchegante aqui, ele disse suavemente, tocando a velha poltrona onde costumava se sentar para fazer dever de casa quando era adolescente. Fiz café, e nos sentamos na pequena mesa da cozinha. Por um longo tempo, apenas bebemos em silêncio. Então Ricardo começou a falar. Quando conheci Camila, eu achei que tinha encontrado minha alma gêmea, ele disse, olhando para a xícara em suas mãos. Ela era tão diferente de todas as outras garotas que conheci. Sofisticada, confiante, ambiciosa. Eu me senti, sortudo. Como se alguém como ela tivesse me escolhido. Ricardo. Não, deixa eu falar, ele interrompeu. Eu preciso falar sobre isso. Olhando para trás agora, eu vejo todos os sinais vermelhos que ignorei. A forma como ela falava sobre você, sempre encontrando defeitos, sempre sugerindo que você era um problema a ser gerenciado. A forma como ela queria que eu cortasse laços com meus velhos amigos, dizendo que eles não eram do nosso nível. Como ela me fazia sentir culpado toda vez que eu queria passar tempo com você. Ele pausou, passando a mão pelo cabelo novamente. E eu deixei. Deus, eu deixei ela me transformar em alguém que eu não reconheço. Alguém que afasta o próprio pai. Você estava apaixonado, eu disse gentilmente. O amor nos torna cegos às vezes. Amor, ele repetiu amargamente. Eu não sei se o que sentia por ela era amor ou se era medo de ficar sozinho. Medo de decepcionar os pais dela, medo de não ser bom o suficiente para o mundo dela. Ele me olhou com olhos vermelhos e inchados. Você sabe o que é mais triste? Durante esses 6 meses de gravidez, eu fui genuinamente feliz. Eu ia ser pai. Ia ter a chance de ser para meu filho o que você foi para mim. E tudo isso, tudo era baseado em uma mentira. Você ainda vai ter essa chance um dia, eu assegurei. Com alguém que realmente te ame, que te respeite. Eu não sei se posso confiar em alguém de novo depois disso. Você vai, prometi. Porque você tem um coração bom, Ricardo. Não deixe que a mentira dela destrua isso. Ficamos acordados até tarde daquela noite, conversando sobre tudo, sobre os anos que perdemos, sobre os sinais que ele ignorou, sobre como seria daqui para frente. Eventualmente, Ricardo adormeceu no sofá, exausto emocional e fisicamente. Eu cobri meu filho com um cobertor, olhando para seu rosto enquanto dormia. Ele parecia mais jovem assim, vulnerável. Meu coração doía por ele, pela dor que estava sentindo, pelo processo difícil que teria pela frente. Mas também sentia alívio. Meu filho estava de volta. A mentira tinha sido exposta. E agora, podíamos começar a reconstruir o que Camila tinha tentado destruir. Fui para meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei pensando em Camila, ainda na casa, provavelmente planejando seu próximo movimento. Conhecendo-a agora, sabia que ela não iria simplesmente aceitar a derrota. Pessoas como ela nunca aceitam. E eu estava certo. Na manhã de Natal, acordei com batidas fortes na porta. Ricardo ainda estava dormindo no sofá, então fui atender. Eram os pais de Camila, Armando e Beatriz Oliveira, acompanhados por um advogado. Onde está Ricardo? Armando exigiu, tentando entrar. Bloqueei a entrada com meu corpo. Ele está dormindo. Nossa filha nos contou tudo sobre suas acusações ridículas, Beatriz disse, sua voz cheia de desprezo. Sobre como você tentou destruir o casamento deles com mentiras e fotos falsificadas. Eu ri. Não pude evitar. Fotos falsificadas? É sério isso? Isto não é engraçado, o advogado interveio. O senhor está sendo acusado de difamação, invasão de privacidade e assédio moral. Minha cliente está preparando um processo contra você. Sua cliente, repeti, está sendo acusada de fraude matrimonial, adultério e conspiração. E diferente das acusações dela, as minhas têm evidências concretas. Evidências que você fabricou, Armando insistiu, sua face ficando vermelha. Camila nos contou tudo. Como você sempre foi contra o casamento, como você tentou sabotar a felicidade deles desde o início. Pai, o que está acontecendo? Ricardo apareceu atrás de mim, ainda com roupas amarrotadas de ter dormido no sofá. Seus olhos estavam inchados, mas havia uma determinação neles que não estava lá ontem. Ricardo. Beatriz se adiantou, tentando abraçá-lo, mas ele deu um passo para trás. Meu filho, que bom te ver. Camila está em casa, destruída. Ela nos contou sobre as mentiras terríveis que seu pai inventou. Mentiras, Ricardo repetiu, sua voz perigosamente calma. Vocês querem falar sobre mentiras? Vamos falar então sobre a barriga falsa que sua filha usou durante 6 meses. Vamos falar sobre o amante que ela mantinha enquanto eu planejava o futuro do nosso bebê.
Ou vocês sabiam de tudo desde o início? O silêncio que se seguiu foi revelador. Beatriz desviou o olhar, e Armando ficou visivelmente desconfortável. O advogado, porém, manteve sua expressão profissional. Senhor Ricardo, entendo que está passando por um momento emocional difícil, o advogado começou, mas Ricardo interrompeu. Emocional? Isso vai além de emocional. Sua cliente me enganou de forma sistemática e calculada. Ela falsificou uma gravidez para manipular não apenas a mim, mas a vocês também, certo? Ele olhou para os sogros. A história sobre a herança, sobre precisarem de um neto para garantir a posição na família. Vocês caíram nisso também, ou foram cúmplices? Beatriz começou a chorar, e pela primeira vez, viu uma rachadura na fachada de superioridade dos Oliveira. Nós não sabíamos, ela sussurrou. Ricardo, você precisa acreditar. Nós realmente pensávamos que havia um bebê a caminho. Camila nos mostrava ultrassons. Falsos, Ricardo completou. Comprados online. Assim como a barriga de silicone. Está tudo documentado. Armando se recompôs, sua expressão endurecendo. Mesmo que isso seja verdade, e não estou dizendo que acredito, você não pode simplesmente expulsar minha filha da casa na véspera de Natal. Isso é crueldade. Crueldade. A voz de Ricardo subiu. Vocês querem falar sobre crueldade? Ela me fez acreditar que eu seria pai. Ela me fez afastar meu próprio pai, o único que sempre esteve ao meu lado. Ela me traiu, me mentiu, me manipulou durante meses. E vocês têm a audácia de vir aqui falar sobre crueldade. A casa está em nome conjunto. O advogado interveio. Sua esposa tem direito legal de permanecer lá até que haja uma decisão judicial sobre a divisão de bens. A casa está no meu nome, Ricardo corrigiu, sua mandíbula cerrada. Apenas no meu. Foi um presente do meu trabalho quando recebi a promoção. Camila não tem nenhum direito legal sobre ela. Vi a expressão do advogado mudar sutilmente. Claramente, Camila tinha mentido para ele também sobre os detalhes da propriedade. Mesmo assim, Armando tentou novamente, ela é sua esposa. Você tem obrigações. Ela quebrou todas as obrigações quando decidiu me enganar, Ricardo respondeu. E francamente, depois do que descobri, tenho sorte de que a traição seja apenas emocional e não envolva doenças. Quem sabe com quantos homens ela estava se envolvendo enquanto eu achava que estava cuidando da minha esposa grávida. Beatriz soluçou mais alto. Armando colocou o braço ao redor dela, mas seus olhos ainda estavam fixos em Ricardo, tentando encontrar uma maneira de virar a situação. Ricardo, você sempre foi um bom rapaz, Armando disse, mudando de tática. Racional, sensato. Eu sei que está com raiva agora, mas pense no escândalo. Pense na reputação de todos nós. Podemos resolver isso discretamente, sem envolver advogados e processos. Camila pode fazer terapia, vocês podem tentar aconselhamento de casais. Não, Ricardo disse firmemente. Não vai haver reconciliação. Não vai haver trabalhar nisso. O casamento acabou no momento em que descobri a extensão das mentiras dela. Então pelo menos deixe que ela tenha tempo para se reorganizar, Beatriz implorou. Alguns meses para encontrar um lugar, juntar suas coisas. Ela tem até o fim desta semana, Ricardo declarou. E isso já é mais generoso do que ela merece. O advogado abriu a boca para protestar, mas eu finalmente intervim. Cavalheiros, senhora, esta conversa acabou. Vocês estão na minha casa sem convite, no dia de Natal, assediando meu filho que acabou de descobrir que foi vítima de uma fraude elaborada. Sugiro que saiam agora antes que eu chame a polícia. Armando me lançou um olhar de puro ódio. Isso é culpa sua. Se você não tivesse se intrometido, se tivesse ficado longe como Camila pediu. Se eu tivesse ficado longe, eu disse, aproximando-me dele, meu filho teria continuado vivendo uma mentira. Ele teria desperdiçado ainda mais anos da vida dele com uma mulher que não o ama, que apenas o USA. Então sim, me intrometam. E faria tudo de novo. Vamos embora, Beatriz disse, puxando o marido. Isso não está levando a nada. Ela olhou para Ricardo uma última vez. Quando você se acalmar, quando perceber o erro que está cometendo, nossa porta estará aberta. Não prendam a respiração, Ricardo respondeu. Depois que saíram, Ricardo se deixou cair no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Isso vai ser um inferno, não vai? Provavelmente, admiti, sentando ao lado dele. Mas é um inferno necessário. Eu vou perder amigos. As pessoas vão tomar partido. Alguns vão acreditar nela, achar que eu sou o vilão. Deixe que pensem o que quiserem, eu disse. As pessoas que realmente importam, que realmente te conhecem, vão saber a verdade. Ele assentiu, mas eu podia ver o peso do que estava por vir em seus ombros.
Eu preciso começar o processo de divórcio hoje mesmo. Não preciso. Provavelmente seria prudente. Principalmente antes que ela tente algo. Como sem resposta às minhas palavras, o telefone de Ricardo tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu no viva voz. Ricardo. Era a voz de Camila, mas diferente. Não era a voz manipuladora e doce de sempre. Era crua, desesperada. Por favor, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar, Camila. Sim, temos. Você não entende. Eu posso explicar tudo. A gravidez foi um mal-entendido. Eu ia te contar. Ia-me contar o quê? Que a barriga de silicone era apenas uma brincadeira. Que as fotos com Marcelo foram mal interpretadas. Marcelo não significa nada. Ela estava chorando agora. Foi um erro, um momento de fraqueza. Mas eu te amo, Ricardo. Eu realmente te amo. Você tem uma forma engraçada de demonstrar amor, Ricardo disse, sua voz fria. Mentindo, traindo, manipulando. Eu estava sob muita pressão. Meus pais, a empresa, as expectativas. Eu não estava pensando direito. Mas podemos superar isso. Eu vou fazer terapia, vou mudar, vou ser a esposa que você merece. Camila, Ricardo a interrompeu. Só para. Nós dois sabemos que isso não é sobre pressão ou sobre você ter cometido erros. Isso é sobre quem você realmente é. E depois de ver quem você realmente é, eu não posso. Eu não quero mais estar casado com você. Houve um longo silêncio do outro lado. Quando Camila falou novamente, sua voz tinha mudado completamente. O desespero tinha ido embora, substituído por algo frio e calculista. Tudo bem, ela disse. Se é assim que você quer jogar. Mas você vai se arrepender, Ricardo. Eu vou tornar este divórcio o mais doloroso possível. Vou lutar por metade de tudo que você tem. Vou contar para todo mundo que seu pai é um mentiroso que destruiu nosso casamento. Vou arruinar você. Tenta, Ricardo respondeu, e pela primeira vez desde que tudo isso começou, ouvi verdadeira força em sua voz. Tenta me arruinar. Porque diferente de você, eu tenho a verdade do meu lado. E no final, a verdade sempre vence. Ele desligou o telefone e olhou para mim. Eu falei bonito no final, não falei. Eu ri, e depois de um momento, ele também riu. Era uma risada meio histérica, meio libertadora. Rimos até as lágrimas correrem, purgando um pouco da tensão e dor das últimas 24 horas. Então, eu disse quando finalmente nos acalmamos. Feliz Natal. Feliz Natal, pai, ele respondeu, abraçando-me. E obrigado. Por não desistir de mim, mesmo quando eu te afastei. Por descobrir a verdade, mesmo quando deve ter sido difícil. Por ser você. Passamos o resto do dia de Natal juntos, apenas nós dois, como nos velhos tempos. Cozinhei o prato favorito dele, peru assado com farofa, e montamos a velha árvore de Natal artificial que ele tinha comentado. Não tínhamos presentes para trocar, mas não importava. A presença um do outro era presente suficiente. Mas enquanto preparávamos o jantar, meu telefone tocou. Era Roberto, o investigador particular. Fernando, você precisa ouvir isso, ele disse, sua voz urgente. Estive fazendo mais algumas investigações sobre Camila, seguindo algumas pistas que surgiram. E descobri algo perturbador. O que você descobriu? A gravidez falsa não era só sobre herança ou sobre impressionar os pais. Tinha outra camada. Camila estava planejando algo muito maior, e seu filho estava bem no centro disso. Meu sangue gelou. Explique. Não pelo telefone. Preciso mostrar para você pessoalmente. Pode vir até meu escritório amanhã? E traga Ricardo. Ele precisa ver isso também. Desliguei o telefone, minha mente correndo. O que mais Camila estava escondendo? O que poderia ser pior do que tudo que já tínhamos descoberto? Ricardo notou minha expressão. O que foi? Era o investigador, respondi devagar. Ele descobriu mais alguma coisa. Algo que precisamos ver amanhã. Algo pior. Aparentemente. Ricardo esfregou o rosto com as mãos. Honestamente, neste ponto, não sei se consigo processar mais nada. Então não vamos pensar nisso hoje, eu decidi. Hoje é Natal. Amanhã lidaremos com o que quer que seja. Mas hoje, nós descansamos. Ele concordou, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. E para ser honesto, eu também estava preocupado. O que mais Roberto tinha descoberto? Até onde ia a teia de mentiras de Camila? À noite, depois que Ricardo foi dormir, fiquei acordado olhando pela janela. A cidade estava silenciosa,
coberta por um manto de paz natalina que parecia cruel em comparação com a tempestade que estávamos vivendo. Pensei em todas as escolhas que me trouxeram até aquele momento. Se não tivesse encontrado Marina, se não tivesse investigado, se não tivesse confrontado Camila, Ricardo ainda estaria vivendo aquela mentira. Seria melhor? Seria mais fácil? Não. Mesmo com toda a dor que ele estava sentindo agora, era melhor saber a verdade. Porque mentiras, não importa quão confortáveis, eventualmente se desfazem. E quanto mais tempo levam para se desfazer, maior é o dano que causam. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Daniela, a amiga que tinha me alertado sobre Camila inicialmente. Vi nas redes sociais que a bomba explodiu. Como está Ricardo? Sobrevivendo, respondi. Obrigado por ter-me alertado. Você salvou meu filho de anos de mentiras. Eu só fiz o que era certo. Ninguém merece ser enganado daquela forma. Como Camila está reagindo? Como esperado. Negação, manipulação e agora ameaças. Tome cuidado, Fernando. Camila, quando encurralada, pode ser perigosa. Já vi ela destruir pessoas que ficaram no caminho dela. A mensagem me deixou inquieto. Perigosa como? Fisicamente? Legalmente? Ou havia algo mais que eu ainda não sabia? Tentei dormir, mas não consegui. Fiquei olhando para o teto, minha mente girando com possibilidades, cada uma mais perturbadora que a anterior. Na manhã seguinte, Ricardo e eu fomos até o escritório de Roberto. Era um pequeno prédio comercial no centro da cidade, com uma placa discreta na porta. Roberto nos recebeu com uma expressão grave que imediatamente me deixou alerta. Obrigado por virem, ele disse, nos conduzindo para a sua sala. As paredes estavam cobertas com quadros brancos cheios de anotações, fotos e linhas conectando diferentes pontos. Parecia uma sala de investigação de filme policial. Meu Deus, Ricardo murmurou, olhando para tudo aquilo. Tudo isso é sobre Camila. Sobre Camila e a rede de pessoas ao redor dela, Roberto corrigiu. Sentem-se. Isso vai levar um tempo. Nos sentamos, e Roberto começou a apresentar suas descobertas. O que ele revelou nas próximas horas mudou completamente minha compreensão de quem Camila realmente era. Camila Oliveira não é o nome verdadeiro dela, Roberto começou, e essa simples frase já foi como um soco no estômago. O quê? Ricardo se inclinou para frente. Como assim não é o nome verdadeiro? Ela mudou o nome legalmente há 5 anos, antes de conhecer você. O nome de nascimento dela é Carla Mendes. Roberto colocou uma certidão de nascimento na mesa. Ela cresceu em uma família de classe média baixa, nada parecido com a história que contou sobre ser filha de donos de farmácia. Mas os pais dela... Ricardo começou. Armando e Beatriz Oliveira são reais e realmente donos de uma cadeia de farmácias, Roberto continuou. Mas eles não são os pais biológicos de Camila. Ela foi adotada quando tinha 17 anos. Eu olhei para as fotos que Roberto estava mostrando. Uma adolescente magra e desgrenhada que mal parecia com a Camila sofisticada que conhecíamos. Como isso aconteceu? Perguntei. Carla. Camila era extremamente inteligente e ambiciosa. Ela conseguiu uma bolsa em uma escola particular de elite através de um programa social. Foi lá que conheceu a filha verdadeira dos Oliveira, Sofia. Roberto colocou mais fotos na mesa. Uma garota que parecia muito com Camila, mas com olhos mais gentis, sorriso mais genuíno. Sofia Oliveira morreu em um acidente de carro aos 18 anos, Roberto continuou, sua voz ficando mais sombria. Um acidente que, segundo minhas investigações, teve circunstâncias muito suspeitas. O ar na sala pareceu ficar mais pesado. Ricardo ficou pálido. Você está insinuando que... Estou dizendo que Carla estava no carro com Sofia quando o acidente aconteceu. Carla era quem estava dirigindo. O relatório policial diz que ela perdeu o controle em uma curva durante uma tempestade. Mas testemunhas que nunca foram oficialmente entrevistadas contam uma história diferente. Roberto nos mostrou depoimentos que ele tinha coletado. Pessoas que estavam na estrada naquela noite, que viram 2 garotas discutindo violentamente dentro do carro momentos antes do acidente. Que viram o carro acelerar de propósito em direção ao precipício. Isso nunca foi investigado adequadamente, Roberto explicou. Porque logo depois do acidente, enquanto ainda estava no hospital, Carla disse aos Oliveira que Sofia tinha feito um último pedido antes de morrer, que eles cuidassem dela como se fosse uma filha. Os Oliveira, devastados pela perda, agarraram-se a essa última vontade da filha. Adotaram Carla, deram a ela o nome Camila, e basicamente tentaram transformá-la em uma substituta para Sofia. Eu senti náusea subindo pela minha garganta. Você está dizendo que ela matou a melhor amiga para roubar a vida dela. Não posso provar isso definitivamente, Roberto admitiu. Mas os padrões são inquietantes. E não para por aí.
Ele colocou mais documentos na mesa. Depois de ser adotada, Camila se envolveu com 2 homens antes de Ricardo. O primeiro era um colega de faculdade, filho de um empresário rico. O relacionamento terminou abruptamente quando o rapaz descobriu que ela estava desviando dinheiro das contas dele. Ele não levou adiante as acusações porque a família dele quis evitar escândalo. E o segundo? Ricardo perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. O segundo era um executivo 30 anos mais velho que ela. Eles ficaram noivos. 3 meses antes do casamento, ele morreu de um ataque cardíaco súbito. Camila era a única beneficiária do testamento que ele tinha feito recentemente. Roberto fez uma pausa. Um testamento que, segundo a secretária dele, ele não se lembrava de ter feito. Você acha que ela o matou? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Acho que ela é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, Roberto respondeu. E acho que Ricardo teve muita sorte de você ter descoberto a verdade quando descobriu. Ricardo estava tremendo agora. O que ela estava planejando fazer comigo? Essa é a parte que mais me preocupa, Roberto disse, abrindo uma pasta final. Encontrei rascunhos de um testamento no computador pessoal de Camila. Um testamento que ela estava criando para você assinar, Ricardo. Nele, você deixaria tudo para ela em caso da sua morte. Mas eu já tenho um testamento, Ricardo protestou. Feito há anos, deixando tudo para meu pai. Exatamente. É por isso que ela precisava que você fizesse um novo. E olha a data que ela tinha em mente. Roberto apontou para o documento. 2 semanas após o nascimento do bebê. A implicação era clara e aterrorizante. Camila estava planejando alguma coisa para acontecer com Ricardo pouco depois do falso nascimento do bebê. Encontrei mais uma coisa, Roberto disse, sua expressão ainda mais grave. Camila tem estado em contato frequente com um homem chamado Paulo Ferreira. Ele tem antecedentes criminais por fraude e até foi suspeito em um caso de homicídio que nunca foi resolvido. Eles se encontraram pelo menos 5 vezes no último mês. Paulo Ferreira, Ricardo repetiu. Esse nome, eu conheço. Ele é irmão de Marcelo, o amante dela. Exatamente, Roberto confirmou. E aqui está onde fica realmente assustador. Paulo é especialista em fazer acidentes acontecerem. Acidentes de carro, overdoses acidentais, quedas fatais. Ele foi investigado 3 vezes, mas nunca condenado por falta de provas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eu olhei para meu filho, vendo minha própria horror refletido em seu rosto. Ele não tinha apenas se casado com uma mentirosa ou uma trapaceira. Ele tinha se casado com algo muito, muito pior. Ela ia me matar, Ricardo sussurrou, a realização finalmente se instalando. Depois de fazer eu mudar o testamento, depois de fingir ter o bebê, ela ia me matar. Não podemos provar isso conclusivamente, Roberto alertou. Mas todos os sinais apontam nessa direção. A gravidez falsa, o isolamento do seu pai, o Novo Testamento, o contato com Paulo Ferreira, tudo se encaixa em um padrão. E se vocês estão tão chocados quanto Ricardo ficou ao ouvir isso, deixem um like neste vídeo. Histórias assim nos lembram de que nem sempre conhecemos verdadeiramente as pessoas ao nosso redor e que, às vezes, um pai protetor pode literalmente salvar a vida do filho. Ricardo se levantou abruptamente, andando até a janela. Eu podia ver seus ombros tremendo. Fui até ele, colocando minha mão em suas costas. Eu quase. Ele começou, sua voz quebrando. Se você não tivesse descoberto quando descobriu, pai, eu poderia estar. Mas não está, eu disse firmemente. Você está aqui, você está seguro, e agora sabemos a verdade. O que eu faço agora? Ricardo se virou para Roberto. Como eu me protejo dela? Como garanto que ela não vai tentar algo? Primeiro, você vai para a polícia com tudo isso, Roberto disse. Segundo, você consegue uma ordem de restrição. Terceiro, você não fica sozinho, não aceita comida ou bebida dela, não vai a lugares isolados. E quarto, ele fez uma pausa, você considera mudar de cidade por um tempo, até que ela seja presa ou afastada de forma segura. Fugir, Ricardo disse amargamente. Ela me faz fugir da minha própria vida. Não é fugir, eu corrigi. É ser estratégico. É garantir que você viva para ver justiça ser feita. Ricardo passou a mão pelo cabelo, um gesto que estava se tornando cada vez mais frequente. Eu preciso ir à polícia hoje. Agora. Eu vou com você, eu disse imediatamente. Eu também, Roberto acrescentou. Vou entregar todas as minhas descobertas oficialmente. Com sorte, eles vão abrir uma investigação completa sobre Camila. E talvez até reabrir o caso da morte de Sofia Oliveira. Fomos direto da oficina de Roberto para a delegacia. O delegado que nos atendeu, um homem de meia idade chamado Silva,
ouviu nossa história com crescente preocupação. Isso é muito sério, ele disse depois que terminamos. Se metade do que vocês estão dizendo é verdade, essa mulher é extremamente perigosa. Tudo é verdade, Roberto disse, colocando pilhas de documentos na mesa do delegado. Está tudo documentado aqui. O delegado passou as próximas 2 horas revisando o material. Ocasionalmente fazia perguntas, pedia esclarecimentos, tomava notas. Finalmente, ele se recostou na cadeira. Vou abrir uma investigação formal, ele anunciou. E vou solicitar uma ordem de restrição emergencial para o Sr. Ricardo. Também vou alertar as autoridades sobre Paulo Ferreira. Se ele está planejando algo, precisamos interceptar antes que aconteça. Quanto tempo vai levar? Ricardo perguntou. A investigação pode levar semanas, talvez meses. Mas a ordem de restrição pode ser emitida em 48 horas. Enquanto isso, sugiro que o senhor fique em um lugar seguro, de preferência longe da sua residência conhecida. Ele pode ficar comigo, eu ofereci. Não, pai, Ricardo negou. Se ela está realmente planejando algo, ir para sua casa seria a primeira coisa que ela esperaria. Eu preciso ir para algum lugar que ela não imagine. Tenho um amigo que tem uma casa de campo, Roberto sugeriu. A 2 horas daqui, bem isolada. Vocês dois poderiam ficar lá por alguns dias enquanto a polícia trabalha. Ricardo olhou para mim. Você viria comigo? Para o fim do mundo, se necessário, respondi sem hesitação. Então foi decidido. Voltamos para meu apartamento apenas para pegar algumas roupas e itens essenciais. Mas quando chegamos, encontramos a porta arrombada. O apartamento tinha sido revirado. Gavetas abertas, almofadas rasgadas, documentos espalhados por todo lado. Alguém tinha estado aqui, procurando por alguma coisa. O pendrive, eu disse, meu coração disparando. As evidências originais que Daniela me deu. Corri para o quarto, para o lugar onde tinha escondido o pendrive. Estava vazio. Eles levaram, eu disse, voltando para a sala onde Ricardo estava chamando a polícia. Todas as evidências originais foram levadas. Mas Roberto tem cópias, Ricardo lembrou. E a polícia agora tem tudo também. Então não importa se levaram o original. Mas algo sobre a situação me incomodava. Não era apenas sobre as evidências. Era uma mensagem. Camila estava dizendo que sabia onde eu morava, que poderia chegar até mim quando quisesse. A polícia chegou para fazer o relatório do arrombamento. Enquanto os oficiais examinavam o apartamento, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Fernando. Era Camila, mas sua voz estava diferente. Não havia mais pretensão de doçura ou vulnerabilidade. Era fria, calculista, ameaçadora. Você deveria ter ficado fora disso. Camila, o que você quer? Quero que você entenda que isto não acabou. Você pode ter convencido Ricardo a me deixar, pode ter ido para a polícia com suas pequenas teorias conspiratórias, mas eu sempre fico um passo à frente. A polícia está investigando você, eu disse. Eles sabem sobre Paulo, sobre Sofia, sobre tudo. Ela riu, um som gelado e sem humor. Acham que sabem, mas não têm provas reais de nada. Eu sempre fui muito cuidadosa. E quanto a Paulo? Ela fez uma pausa. Vamos apenas dizer que ele também sabe ser cuidadoso. Se você ou ele tentarem qualquer coisa contra meu filho. Seu filho, ela me interrompeu, tomou uma decisão muito estúpida ao me deixar. E decisões estúpidas têm consequências. Você vai descobrir isso em breve. Está-me ameaçando. Estou-te prometendo, ela respondeu. E diferente de você, quando eu prometo algo, eu cumpro. Ela desligou. Eu fiquei parado, o telefone ainda na mão, processando a conversa. Ricardo se aproximou, vendo minha expressão. Era ela, não era? Assenti. Ela nos ameaçou. Disse que isso não acabou. Um dos policiais, que tinha ouvido minha metade da conversa, se aproximou. Vocês precisam sair daqui agora. Se ela está fazendo ameaças diretas, vocês não estão seguros. Não precisamos de mais convencimento. Pegamos apenas o essencial e saímos com Roberto direto para a casa de campo do amigo dele. Durante todo o trajeto, fiquei olhando pelo retrovisor, esperando ver um carro nos seguindo. Mas a estrada permaneceu vazia. A casa de campo era rústica mas confortável, cercada por árvores e isolada da estrada principal. O amigo de Roberto, um homem aposentado chamado Miguel, nos recebeu com simpatia. Fiquem o tempo que precisarem, ele disse. Aqui é seguro. Ninguém além de Roberto sabe que este lugar existe. Mas enquanto me instalava naquela noite, olhando pela janela para a floresta escura ao redor, não consegui me livrar da sensação de que mesmo ali, não estávamos realmente seguros.
Os primeiros 3 dias na casa de campo foram relativamente tranquilos. Ricardo e eu passávamos os dias conversando, cozinhando juntos, tentando processar tudo o que tinha acontecido. À noite, ele tinha pesadelos. Eu o ouvia acordar gritando, suando frio, revivendo não apenas a traição de Camila, mas também a consciência aterrorizante de que ela pode ter planejado matá-lo. Eu sonho com o acidente que nunca aconteceu, ele me contou em uma dessas manhãs, tomando café com as mãos tremendo. Eu estou dirigindo, e de repente os freios falham. Ou eu estou em casa, e a casa pega fogo. Ou estou tomando um remédio que ela me deu, e não consigo respirar. São apenas pesadelos, eu tentei tranquilizá-lo, mas ambos sabíamos que eram pesadelos baseados em possibilidades muito reais. No 4º dia, Roberto nos ligou com notícias. A ordem de restrição foi aprovada. Camila não pode chegar a menos de 100 metros de Ricardo ou de você, Fernando. E tem mais, a polícia encontrou Paulo Ferreira. Encontrou. Ricardo repetiu, colocando o telefone no viva-voz. Ele estava tentando sair do país, Roberto explicou. Foi pego no aeroporto com passagem só de ida para o Paraguai. Quando revistaram a bagagem dele, encontraram 50 mil reais em dinheiro e alguns documentos interessantes. Que tipo de documentos? Eu perguntei. Plantas da casa de Ricardo. Horários das rotinas dele. E mais perturbador, uma receita de insulina em doses que seriam letais para uma pessoa não diabética. Meu sangue gelou. Insulina. É o método perfeito, Roberto explicou sombriamente. Deixa poucas marcas, e se a pessoa for encontrada algumas horas depois da morte, pode facilmente parecer um ataque cardíaco natural. Paulo já foi interrogado, mas está-se recusando a falar sem um advogado. E Camila? Ricardo perguntou. Desapareceu. Os policiais foram até a casa dela ontem, mas ela não estava lá. Ninguém a viu desde que vocês saíram para a casa de campo. Seu carro também sumiu. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Camila estava foragida, sabendo que a polícia estava atrás dela, sabendo que seu parceiro tinha sido pego. O que ela faria agora? Uma pessoa desesperada era uma pessoa perigosa. Vocês precisam ficar onde estão, Roberto aconselhou. A polícia está procurando por ela, mas enquanto isso, vocês precisam permanecer escondidos. Depois que desligamos, Ricardo foi até a janela, olhando para a floresta. Ela está lá fora, em algum lugar, planejando, esperando. Ou ela fugiu do país, eu sugeri, tentando trazer algum otimismo. Talvez ela percebeu que o jogo acabou e decidiu recomeçar em outro lugar. Você acredita nisso? Ricardo me olhou, e eu vi que ele já conhecia a resposta. Não, admiti. Pessoas como Camila não desistem facilmente. Elas lutam até o fim. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada som na floresta, o vento nas árvores, um galho quebrando, o pio de uma coruja, me fazia pular. Miguel, nosso anfitrião, tinha-nos assegurado que a propriedade era segura, que tinha câmaras de segurança e alarmes. Mas mesmo assim, não consegui relaxar. Às 3 da manhã, eu estava na cozinha fazendo chá quando ouvi um som. Não um som da floresta, mas o clique suave de uma porta sendo aberta. Gelei, minha mão parando no meio do caminho até a xícara. O som veio novamente. A porta dos fundos. Silenciosamente, peguei uma frigideira pesada do balcão, a única coisa que parecia uma arma à mão. Me movi cautelosamente em direção aos fundos da casa, meu coração batendo tão alto que tinha certeza que poderia ser ouvido por toda a casa. A porta dos fundos estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que a tinha trancado antes de ir dormir. Alguém tinha aberto. Fernando. Uma voz sussurrou na escuridão. Uma voz feminina que fez todo meu corpo ficar rígido. Camila. Como você nos encontrou? Eu exigi, mantendo minha voz baixa para não acordar Ricardo, mas firme. Ela saiu das sombras, e o que eu vi me chocou. A Camila sofisticada e impecável tinha desaparecido. Seus cabelos estavam desgrenhados, sua roupa amarrotada, e havia uma qualidade frenética em seus olhos que não estava lá antes. Eu sempre fui boa em encontrar o que procuro, ela disse, entrando mais na casa. Você achou que poderia esconder meu marido de mim? Ex-marido, eu corrigi. E tenho uma ordem de restrição contra você. Se não sair agora, eu chamo a polícia. Chame, ela desafiou. Mas antes disso, eu vou falar com Ricardo. Eu mereço pelo menos isso depois de 3 anos de casamento. Você não merece nada, eu disse, movendo-me para bloquear o caminho dela para as escadas. Você mentiu para ele, manipulou ele, traiu ele, e estava planejando matá-lo. Você perdeu qualquer direito de falar com meu filho. Seus olhos se estreitaram. Você envenenou ele contra mim. Antes de você interferir, nós éramos felizes. Ricardo me amava.
Ricardo amava uma mentira, eu respondi. Ele amava a pessoa que você fingia ser, não quem você realmente é. E quem eu realmente sou. Ela deu um passo em minha direção, e eu notei algo em sua mão. Um reflexo metálico à luz fraca da lua. Uma faca. Você está armada, eu disse, forçando minha voz a permanecer calma apesar do terror crescendo dentro de mim. Estou desesperada, ela corrigiu. Há uma diferença. Você tirou tudo de mim, Fernando. Meu casamento, minha reputação, meu futuro. Os pais de Camila, bem, os Oliveira, me deserdaram quando a verdade saiu. A empresa me demitiu. Paulo está preso e provavelmente vai me entregar para reduzir sua própria sentença. Eu não tenho mais nada a perder. Então vá embora, eu sugeri. Saia do país, comece uma nova vida. Você é boa em se reinventar, já fez isso antes. Mas desta vez eu quero algo meu, ela disse, sua voz ficando mais aguda, mais instável. Eu quero que Ricardo venha comigo. Nós podemos recomeçar juntos, em algum lugar onde ninguém nos conheça. Isso não vai acontecer. Pai! A voz de Ricardo veio do topo das escadas. Com quem você está falando? Ricardo. Camila tentou passar por mim, mas eu me mantive firme. Ricardo, amor, por favor. Só me escute. Ricardo desceu as escadas lentamente. Quando ele viu Camila, sua expressão passou por uma série de emoções. Surpresa, medo, raiva e, finalmente, algo parecido com pena. Você precisa ir embora, Camila, ele disse, sua voz surpreendentemente calma. Não sem você, ela insistiu. Nós podemos consertar isso. Eu sei que posso. Eu mudei, Ricardo. Essas últimas semanas, percebendo que eu ia perder, me mudou. Eu te amo de verdade agora. Você não sabe o que é amor, Ricardo respondeu. Amor não é mentira. Amor não é manipulação. E com certeza amor não é planejar o assassinato de alguém. Eu nunca ia realmente fazer isso. Ela protestou, mas sua voz não tinha convicção. Paulo, ele estava apenas fazendo planos de contingência. Eu nunca teria deixado nada acontecer com você. Não acredito em você, Ricardo disse simplesmente. E mesmo se acreditasse, não mudaria nada. Você destruiu qualquer sentimento que eu tinha por você no momento em que descobri a extensão das suas mentiras. Camila soltou um som que era meio soluço, meio grito de frustração. Então é isso? 3 anos juntos, e você simplesmente vai me descartar como lixo. Você descartou nosso casamento muito antes de eu descobrir, Ricardo respondeu. Toda vez que mentiu, toda vez que traiu, toda vez que manipulou. Você já tinha jogado fora o que tínhamos. Naquele momento, ouvi sirenes ao longe. Miguel deve ter visto Camila nas câmaras de segurança e chamado a polícia. Camila ouviu também. Seu rosto passou de desespero para pânico. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Ela olhou para a porta, depois para Ricardo, calculando suas opções. E então, em um movimento que nenhum de nós esperava, ela correu. Não para a porta, mas em direção a Ricardo, a faca levantada. Eu não pensei. Apenas reagi. Me joguei entre ela e meu filho, sentindo a lâmina perfurar meu ombro em vez do peito de Ricardo. A dor foi imediata e ardente, mas nem se comparava com o medo que sentia ao perceber o que quase tinha acontecido. Camila recuou, horrorizada, olhando para a faca ensanguentada em sua mão. Eu não queria, eu só. Ricardo me pegou antes que eu caísse, gritando por Miguel. As sirenes estavam mais perto agora. Camila ficou congelada por um momento, depois soltou a faca e correu para a porta dos fundos. Deixa ela ir, eu consegui dizer, pressionando minha mão contra o ferimento. A polícia vai pegá-la. E pegaram. Mais tarde soubemos que Camila não chegou muito longe. Ela tentou fugir pela floresta, mas acabou se perdendo. A polícia a encontrou algumas horas depois, tremendo e desorientada, escondida debaixo de uma árvore caída. Eu passei 2 noites no hospital. A facada tinha perfurado meu ombro, mas felizmente não tinha atingido nada vital. Ricardo não saiu do meu lado nem uma vez, dormindo em uma cadeira desconfortável ao lado da minha cama. Você tomou uma facada por mim, ele disse na primeira manhã, seus olhos ainda vermelhos de chorar. Você literalmente tomou uma facada por mim. É o que os pais fazem, eu respondi, tentando fazer uma piada apesar da dor. Embora admito que geralmente é mais metafórico. Ele não riu. Em vez disso, pegou minha mão. Eu passei 2 anos te afastando. 2 anos acreditando nas mentiras dela, fazendo você se sentir como um estorvo na minha vida. E quando chegou o momento, você não hesitou nem um segundo em me proteger. Nunca hesitaria, eu assegurei. Você é meu filho. Eu morreria por você sem pensar 2 vezes.
Eu sei disso agora, ele disse suavemente. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar o tempo que desperdicei. No terceiro dia, o delegado Silva veio nos visitar no hospital com atualizações sobre o caso. Camila foi formalmente acusada de tentativa de homicídio, além de todas as outras acusações que já tínhamos, ele informou. Com a facada testemunhada por vocês e por Miguel, somada a todas as evidências que Roberto reuniu, ela vai ficar presa por muito tempo. E Paulo? Ricardo perguntou. Paulo fez um acordo. Ele está cooperando completamente, contando tudo sobre o plano. Aparentemente, Camila o contratou há 6 meses, logo depois de anunciar a gravidez. O plano era fazer parecer um acidente de carro logo após o nascimento do suposto bebê. Com Ricardo morto e o testamento alterado, ela herdaria tudo. Eu balancei a cabeça, ainda tendo dificuldade em processar a maldade calculada de tudo aquilo. E Sofia? A garota que morreu no acidente. Estamos reabrindo esse caso, Silva confirmou. Com base no testemunho de Paulo sobre o modus operandi de Camila, e com novas entrevistas de testemunhas daquela noite, temos motivos para acreditar que não foi um acidente. Mas isso vai levar tempo. Depois que o delegado saiu, Ricardo e eu ficamos em silêncio por um momento. Havia tanto para processar, tanto que tinha acontecido. Sabe o que é mais triste? Ricardo finalmente disse. Em algum momento, bem no início, acho que ela realmente se importava comigo. Ou pelo menos, se importava com a ideia de mim, com o que eu representava. Mas em algum lugar ao longo do caminho, eu me tornei apenas mais uma marca na lista dela de conquistas. Algumas pessoas são assim, eu disse. Elas veem relacionamentos como transações, não como conexões. E você teve o azar de se apaixonar por uma delas. Mas tive a sorte de ter um pai que se recusou a desistir de mim, ele acrescentou, apertando minha mão. Mesmo quando eu fiz de tudo para afastá-lo. Uma semana depois, recebi alta do hospital. Ricardo tinha organizado tudo para nos mudarmos temporariamente para um apartamento alugado, enquanto meu próprio apartamento era reparado após o arrombamento. Era um espaço pequeno, mas confortável, e pela primeira vez em muito tempo, senti que podíamos realmente começar a curar. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta mas constante. Ricardo iniciou o processo de divórcio, que foi surpreendentemente rápido dado que Camila estava presa aguardando julgamento. Ela tentou contestar, é claro, mas com todas as evidências contra ela, seu advogado aconselhou que ela assentasse os termos. A casa foi vendida. Ricardo não queria mais nada que o lembrasse daquele período da sua vida. Com o dinheiro, ele comprou um apartamento menor, mais simples, e guardou o resto para recomeçar. Voltamos à nossa rotina de antes, só que agora mais fortes. Jantares aos domingos se tornaram sagrados novamente. Ricardo me ligava todo dia, mesmo que fosse só para dizer oi. E eu aprendi a não ter medo de ser presente na vida dele, de ocupar o espaço que sempre foi meu por direito. O julgamento de Camila aconteceu 6 meses depois. Ricardo e eu estávamos lá, sentados na galeria, ouvindo todos os detalhes sórdidos serem expostos publicamente. Camila, vestida com um terno simples, muito diferente das roupas elegantes que costumava usar, olhou para Ricardo uma vez durante todo o processo. Seus olhos imploravam por algo, perdão, compreensão, uma última chance. Mas Ricardo apenas desviou o olhar. Ela foi condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, fraude e conspiração para cometer assassinato. A reabertura do caso de Sofia Oliveira ainda estava em andamento, mas os promotores estavam confiantes de que conseguiriam evidências suficientes para mais acusações. Os Oliveira estavam na audiência também. Beatriz chorou durante todo o processo. Armando permaneceu com o rosto de pedra, mas eu vi suas mãos tremendo. Eles tinham perdido uma filha para a morte e agora descobriram que a substituta que adotaram pode ter sido a responsável. Não consegui sentir nada além de pena por eles. Depois da sentença, Armando se aproximou de nós no corredor do tribunal. Ricardo, ele disse, sua voz quebrada. Nós nunca imaginamos. Se soubéssemos o que ela realmente era. Eu sei, Ricardo respondeu, surpreendentemente gentil. Ela enganou todos nós. Você vai ficar bem? Beatriz perguntou, secando as lágrimas. Vou, Ricardo assegurou. Tenho meu pai. E isso é tudo que preciso. Saímos do tribunal naquele dia com um sentimento estranho de fechamento. Não era felicidade exatamente. Havia muita dor, muito trauma para processar. Mas era alívio. O pesadelo tinha oficialmente acabado. Um ano depois do Natal fatídico, Ricardo conheceu alguém. Marina, uma professora de literatura que ele encontrou em um café. Ela era gentil, genuína, com um sorriso que iluminava o rosto todo. Quando Ricardo me apresentou a ela, vi imediatamente a diferença. Não havia cálculo em seus olhos, não havia agenda escondida.
Apenas uma mulher sincera que claramente se importava com meu filho. Seu pai é incrível, ela me disse em nosso primeiro jantar juntos. Ricardo fala de você o tempo todo. Sobre como você o salvou, como você nunca desistiu dele. Eu sou apenas um pai fazendo o que pais fazem, eu respondi, mas estava tocado. Não, ela corrigiu gentilmente. Você é um herói. E Ricardo tem sorte de ter você. Naquele Natal, um ano inteiro após aquela véspera horrível quando tudo se revelou, os três nós sentamos juntos ao redor da velha árvore de Natal artificial horrorosa. Marina tinha insistido em ajudar a decorar, e agora a árvore estava coberta com enfeites novos que ela tinha trazido. Para novos começos, ela disse, colocando uma estrela dourada no topo. Ricardo me olhou, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Para novos começos, ele concordou. E naquele momento, olhando para meu filho feliz, curado, e ao lado de alguém que genuinamente o amava, percebi que o presente que enviei naquela véspera de Natal, a verdade, tinha sido realmente inesquecível. Tinha doído, tinha custado sangue e lágrimas, mas tinha salvado a vida dele. Às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém que amamos não é algo embrulhado em papel bonito. É a coragem de expor verdades difíceis, mesmo quando sabemos que vai doer. É a disposição de ficar ao lado deles quando tudo desmorona. E é a promessa silenciosa de que, não importa o que aconteça, eles nunca estarão sozinhos. Camila tentou destruir minha família. Mas no processo, ela apenas nos tornou mais fortes. E enquanto ela passava o Natal em uma cela de prisão, nós estávamos juntos, livres e finalmente em paz. Esta é a minha história. A história de como um pai descobriu que seu filho estava em perigo e fez o que fosse necessário para salvá-lo. E se você está lendo isto, se passou por algo parecido ou conhece alguém em uma situação de manipulação, saiba que nunca é tarde para buscar a verdade. Nunca é tarde para lutar por quem você ama. E sempre, sempre confie nos seus instintos. Porque às vezes, aquele pequeno incomodo que você sente sobre alguém não é paranoia. É seu subconsciente reconhecendo perigo que sua mente consciente ainda não processou. Ricardo está noivo de Marina agora. O casamento será no próximo verão, simples e íntimo, apenas família e amigos próximos. E desta vez, quando eu olhar meu filho nos olhos no altar, verei felicidade verdadeira. Não a ilusão que Camila criou, mas alegria genuína e merecida. E isso, no final, vale cada cicatriz.